Jogo de Cintura. Jogo de Cintura no ar aqui pela TV Diário e Rádio CDN. Eu sou Carla Torres, comigo por aqui Débora Evangelista, Daniela Minello, Daniele Bressan e Fabiana Sparrenberger. São parceiros em Jogo de Cintura e Nana, Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular, e Royal Plaza Shopping, completo para você. O tema de hoje tá numa light. Tá numa light até por ali, se a gente estiver com ela em dia. Autoestima. Aqui ninguém tem problema, por isso que a Carlinha disse isso. Uou, né? Autoestima e o cuidado de si. Quanto do seu tempo você dedica ao autocuidado? Tá numa light se a sua autoestima tá numa boa, mas pode estar muito pesado se você não está com ela em dia, né, gente? E lembrando que isso não é culpa sua, né? Não estar com a autoestima em dia tem vários fatores e a gente vai falar sobre isso hoje aqui. A autoestima é associada à percepção que a pessoa tem de si mesma. Ela é associada ao amor próprio e à autoaceitação. A grande base da autoestima, uma das grandes bases, é construída, sim, na infância. Por tudo que a criança ouve sobre si mesma, pelo modo como ela é tratada, se ela foi aceita ou rejeitada. Mas há fatores também na vida adulta que interferem na baixa da nossa autoestima. São aí questões como separações, demissões inesperadas, traições de todo tipo e uma série de outros fatores. A gente tem aqui várias maneiras sugeridas. Todo mundo tem uma fórmula, né? Todas as áreas, quase todas as áreas profissionais, de alguma maneira podem contribuir para que a nossa autoestima melhore. Mas eu gostaria de começar pelo bate-papo aqui. Gente, o que vocês entendem sobre o que seja a base da autoestima e como é que vai a autoestima de vocês? Muito bem. Tá bom. Muito bem, obrigada. Muito bem. Eu acho muito interessante falar sobre autoestima, porque, queira ou não, a gente acaba abordando em todos os nossos assuntos, né, esse cuidado de si. E tem uma coisa, assim, que eu vou falar por mim, né, Daniela, o que eu faço, assim. Está relacionado muito à autoestima, a minha pessoa, a questão do bom humor. Eu acordo pela manhã e a primeira coisa que eu faço, assim, claro, acho que a maioria, né, vai ao banheiro e eu dou uma gargalhada, porque eu olho os meus cabelos, eles estão desse tamanho, né? Ali já começa um dia leve, né? E aí o que eu costumo dizer para as pessoas, até justamente por trabalhar a partir das atividades, a partir do exercício físico, a partir da formação de professores, é que a gente tem que se aceitar inicialmente como nós somos, com as nossas características, com a nossa identidade. A partir do olhar dos outros, a gente também pode transformar esse nosso jeito de ser. E isso me chama a atenção quando você traz, Carla, essa fala de que lá na infância a nossa autoestima ela é construída, porque realmente quando a gente poda demais as crianças dizendo, e a gente usa um discurso muito interessante, por exemplo, a criança sapeca, ela gosta de descer a escada pelo corrimão, né? E o que a gente fala a primeira vez? Não desce, fulano, tu vai te espatifar no chão. A gente já coloca o quê? Uma incapacidade naquela criança. Se o normal da criança é ela testar os seus perigos e as suas possibilidades, a gente já deveria mudar esse discurso desde pequeno, né? Desde pequeno, de dizer assim, ó, vai, que legal, só não quebra o dente. Não é nesse sentido, mas a gente sempre tem uma frase de depreciação e de perigo em toda e qualquer tentativa da criança. Olha o que eu sugeri, assim bem baixinho, aqui não sei se tu ouviu. Fulano, não dizer que vai se espatifar, mas cuidado. Talvez, não sei se cuidado é uma boa palavra. Tu acha que... Não é uma boa palavra. Por quê? Porque a gente tira o empoderamento da criança. A gente tem que motivar a criança a ter coragem. Vai! Digamos que a criaturinha desse tamanhozinho vai pro corrimão. Aí depende da faixa etária, né? Depende da faixa etária. Por quê? Porque a gente escuta muitas pessoas, muitos pais e mães, quando a criança, por exemplo, não está de acordo com o seu desenvolvimento na fase escolar com alguns coleguinhas, eu escuto muito algumas mães dizendo assim, você é um BURRO, você não vai aprender nunca, você tem que se dedicar, você tem que isso, você tem aquilo. Como é que a gente faz essa abordagem positivista dentro da educação e uma abordagem amorosa? É justamente pelas frases de empoderamento e não de colocar empecilho
na execução da criança. Mas Exaltar as coisas boas, né? Exaltar as coisas boas. desculpa, claro. é frequente o pai e a mãe que chega para o filho e diz: ah, você é burro. Bom, Muito, vamos... muito. E principalmente em pode. tempos pandêmicos, as crianças que não tiveram um bom aprendizado por não ficarem nessa concentração que a gente quis que fosse da última hora na frente Sim. de uma tela, e irem mal, por exemplo, nas avaliações online, a gente escuta muito isso. Eu falo isso para vocês porque eu trabalho com a dificuldade de aprendizados dentro da educação psicomotora e dentro também dos desafios do ensino, né, de crianças que não conseguem aprender, e os pais chegam para a gente antes, nessa primeira entrevista, falando: mas o meu filho, ele tem o cérebro encurtado, ou ele é limitado, assim? etc e tal. Sim. Quem são vocês? Isso acontece Encurtado. muito. São termos assim ignorantes que muitas famílias se utilizam, não na frente da criança, alguns ainda falam na frente das crianças, mas daí a gente vem para esse viés: o que é autoestima, né? O que é esse cuidado de si? Tem que cuidar o que se fala quando você tem filhos. Exato. Tem que cuidar, porque E pra tudo, todo né? Não aquele só pras discurso, crianças, porque a né? Pros criança adultos também. é a mesma coisa. Se eu chego na frente de uma família e eu digo assim: fulano, cumprimenta, e aí o teu filho não cumprimenta porque ele tem essas características que são dele, são peculiares, é do indivíduo, é envergonhado. O que a gente faz justamente? A gente fala o que geralmente? Ah, o meu filho é tímido. E aí ele vai crescendo pensando: eu sou Sim. tímido, eu sou tímido, eu sou tímido. E esse é um exemplo da Gatilho, timidez. né? Mas o gatilho vai ser acionado e ele vai crescer acreditando que ele é tímido, que ele não tem esse potencial de comunicação oral. Eu fui uma criança muito feia. Te chamaram? Não, eu fui. Tem certeza? Absoluto. Como é que sabe? Inacreditável. Eu olho as fotos. Ah, bom, aí É eu o teu concordo. olhar hoje, não de ter escutado. Não, mas se tu era mesmo. Mas aí é que tá, o que eu quero Pois é. chegar a vocês é o seguinte, ó. Por mais que, durante a infância, e eu não estou dizendo que deva se fazer na infância, de forma nenhuma, eu sou mãe de 3 crianças, a gente tem que ter, sim, essa noção de estar sempre colocando o nosso filho para cima. Isso é essencial para a autoestima dele, para a autoestima de qualquer pessoa. A questão difícil é quando tu tem um adulto que olha para trás, que tu pode olhar que tu foi realmente, o teu pai te chamava de burro, de feio, de boca aberta, de uma série de coisas, e tu não consegue dar um passo além. Tu não consegue dar um passo além. Enquanto tu não sabe, não tem noção daquilo, a tua parcela de responsabilidade é uma. No momento que você é adulto, que tu consegue detectar que tu tem a autoestima baixa, como que eu vou melhorar a minha autoestima? Como que eu vou trabalhar isso? Tem pessoas que precisam de anos de terapia para que possam compreender-se como sujeitos de si mesmos. Né? Outras pessoas não precisam tanto tempo. Então, a necessidade que a gente precisa ter, a gente precisa ser consciente de que eu sou dona da minha própria vida. A minha mãe e o meu pai fizeram o máximo que puderam fazer dentro das limitações que eles tinham. E agora, faço eu o que por mim? Porque tudo na vida, gurias, pode estar extremamente errada. Tudo na vida começa com a minha autoestima. Começa com a noção de mim mesma, do que eu sou, como eu me percebo, o que eu quero para mim. É Deborah. Não adianta eu esperar, não adianta eu olhar para trás. Eu fui uma criança feia. Eu tinha um primo meu, Marcelo, que era lindo. Então me colocavam do lado do Marcelo, mais feio ficava ainda. As fotos eram todas com o Marcelo. Era tudo com o Marcelo. Entendeu? Agora, eu posso olhar assim, ó, eu não fui aquela criancinha bonitinha que as professoras mimavam, que hoje, modéstia à parte, hoje meu cabelo, né? Tá lindo! Tá lindo, maravilhoso, mas que chamavam de ramada. Eu tinha 7 anos no primeiro ano do ensino fundamental, me colocaram a apelido de Negrinho Quero-Quero. Não sei por que o apelido era Negrinha Quero-Quero, não sei se eu corria atrás dos Quero-Quero, não sei se eu pedia as coisas dos outros, não faço ideia. Era muito magrinha. cantava Eu bem? me apavorei agora Também com esse não tema. cantava. Professor te chamando de Foi, ramada. mas a minha mãe resolveu, a minha mãe tirou a professora pelos cabelos na sala de aula. Tirou pela ramada dela. Resolveu. Derramada pra ramada, se Minha mãe resolveu resolveu. bem rapidinho. Só que assim, ó, Ai, gurias, tá, tudo bem.
Não acho que, se eu for pensar assim, não, porque também tem esse detalhe, né? A criança pode ser uma adulta que ela não lembre o que ela escutou. Muitas vezes nós temos o trauma, nós não sabemos aonde ele está ancorado. Eu não sei onde ele está ancorado. Então, se alguém me chamou de feia, de burra, não sei o quê, eu não sei, eu posso estar hoje, em 2021, reproduzindo coisas que tem lá na minha infância. Mas aí, nessas alturas dos acontecimentos, eu não tenho como mudar aquilo lá. Eu posso aconselhar, como vocês estavam fazendo aqui, né? Chamando a atenção dos pais que não façam isso e tal. Agora, para quem já passou por esse processo, vai resolver como? E aí vem uma coisa que é fundamental. Nós termos a noção de nós mesmos, que nós somos responsáveis. Eu sou responsável pela minha autoestima. Isso que a Dani disse, que ela acorda e olha no espelho, pá, e se alegra, é um gatilho. Não, eu dou risada. Dá risada. É uma forma diferente de se alegrar. É uma forma que ela Acho engraçado que eu vejo. É uma forma que ela criou para ela. E cada um vai ter que criar a sua forma. E que é difícil. Eu me acho linda, vou ser bem sincera, eu me acho linda e maravilhosa. E linda. Sabe? Só assim uma coisa. De vez em quando eu olho assim, mas podia ter feito melhor, podia fazer assim, podia Tu não fazer tira uma foto, manda uma selfie pro Marcelo. Marcelo, olha aqui, ó. Olha a concorrência. Ô, primo gato, olha quem tá gato. Eu diria que, já que tu falou isso, que era uma criança feia, olha, a vida foi muito generosa. Eu também acho. Eu não acredito, eu quero ver uma foto. Eu olho assim aquelas fotos de criança, meu Deus, mas que criança feinha. E olha assim, olha, eu sou tão bonita agora, eu sou tão linda. Mas isso é uma construção. Da mesma forma que nós falamos aqui da gordofobia, que nós ouvimos aquele depoimento lindo da moça, é uma construção, ela precisou se construir desta forma. E aí, Débora, quando vem a maturidade, a gente se percebe diferente. Eu acho que quanto mais o tempo vai avançando, mais eu consigo me olhar no espelho e gostar do que eu estou vendo, sabe? Mas, de novo, é uma construção. E, às vezes, as pessoas sequer têm noção de que elas têm uma baixa, que elas não se gostam, que elas não se cuidam, que elas não se priorizam. Muitas vezes, nem chega nesse autoconhecimento, sabe? Então, claro, com a maturidade, a gente vai mais pensando, mais se priorizando, os filhos vão crescendo, a gente vai percebendo a necessidade de olhar mais para nós mesmos. Mas a gente enxerga muita gente que sequer faz essa reflexão. Ontem eu encontrei uma amiga muito querida, fazia tempo que eu não via. Ela é doutora em solos da agronomia, engenheira florestal lá. E eu estava fazendo algumas perguntas sobre esqueço o nome, gente, que eu acho engraçado o nome, orgânicos, eu acho muito engraçado esse nome. Porque pra mim tudo é orgânico, tá na terra é orgânico, né? E aí eu fiz algumas perguntas para ela a respeito do selo, né, que é um selo internacional, enfim. E eu disse para ela, tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso, num solo já de tanto, por exemplo, muita soja nesse solo, né? Um solo já viciado, com tanto insumo, né? Com uma quantidade absurda de defensivos, eu chamo de ofensivos, né? Mas os defensivos agrícolas, enfim. E ela, Dani, tudo dá para mudar. Claro que exige pesquisa, exige muita vontade, exige um tempo, mas o solo, tu pode modificar o solo. Tu pode modificar um solo. Ela disse, tu tem hoje no deserto de Israel um solo modificado para irrigação. Então tu pode mudar. Então a gente pode se irrigar, a gente pode se transformar, a gente pode se modificar. Claro que às vezes não é só o querer. E às vezes a gente não sabe que é baixa autoestima, como a Fabiana falou. Às vezes o teu trabalho não está bem, tu não sabe que não está bem, não porque tu não é uma boa profissional, porque tu não está com uma estima boa. Às vezes teu relacionamento não tá, porque não está. Aí por que tu não está? Se tu conseguir descobrir, que coisa boa. E como a Débora falou, tá, aquilo lá está lá. Agora o que nós vamos fazer para frente? E pra frente a gente tem o próximo bloco. Vamos pro intervalinho. Beleza. Estamos hoje falando aqui sobre autoestima, autocuidado. Não saia daí. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Em 18 anos, você acompanhou pelo diário momentos importantes e que impactaram a vida da nossa comunidade. Você viu Santa Maria crescer, se desenvolver,
abrigar novas empresas, sediar eventos, viver tempos de solidariedade e superação. Agora, estamos diante de um dos momentos mais difíceis de nossas vidas. E sabemos o quanto a informação de qualidade é decisiva para enfrentarmos a pandemia. Por isso, o Diário reduziu o valor do plano digital e facilitou o processo de assinatura, que pode ser feita diretamente pelo site. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse diariosm.com.br/assinante. Entre na área das assinaturas, selecione a modalidade digital promocional, escolha a opção de pagamento, preencha os seus dados e pronto. Seu pedido foi feito com sucesso. Depois disso, volte à página principal, vá em Login e em Recuperar Senha. Você receberá em seu e-mail a senha de acesso e agora sim, você já é assinante e pode aproveitar todo o conteúdo do site. Fique bem informado sobre tudo o que acontece em Santa Maria e região. Leia reportagens exclusivas, folheie a versão impressa de modo virtual e acesse as notícias de última hora. Diário. Informação é a melhor prevenção. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com o programa que hoje fala sobre autoestima e autocuidado. Como você está cuidando de você mesmo e desse amor próprio, né? A gente começa esse segundo bloco. Na verdade, eu acho que tinha uma ideia que a Dani Bressan estava colocando e talvez tenha sido interrompida. O que tem para frente? De forma alguma, só para, né, como a gente diz, para fechar aí essa ideia da questão da autoestima, desse processo que a Débora, que a Fabiana também, todos vocês falaram. Exato. De buscar ir para frente, buscar saber o que é. Que tudo tem jeito. Tudo a gente consegue transformar. Saber o que é. Aí que tá. A Fabiana colocou uma situação aqui que é a da inconsciência sobre a real da nossa autoestima. Como, afinal, eu estou? Nós somos pessoas, eu acho que as mulheres, sobretudo, infelizmente as nossas avós foram muito mais, talvez as nossas mães, mas as mulheres feitas para o externo, né? Vamos atender a tal coisa. Ah, ela cuida da casa, ela cuida, o marido ajuda. Então, são pessoas, né, criadas, em geral, historicamente para o exterior. Para servir. Servir é a melhor palavra. Então, quando essa pessoa, esse ser humano olha para dentro, quando ela olha e percebe a sua necessidade, não a necessidade de quem está fora, e de quem ela, entre aspas, talvez serve, né? Então, existem alguns passos que aqui e ali a gente vai encontrando e que realmente são, digamos assim, quase que consenso na maioria dos aconselhamentos, pelo menos. Autoconhecimento. É muito difícil, a terapia é um caminho. Uma boa conversa com um amigo sincero pode te dar um bom feedback também, né? Bom. Quantas anda? Quem sou eu, afinal, na fila do pão, como se diz? Né? Uma pessoa que te critique de verdade ou uma pessoa que faça você se abrir para o seu interior, você se conhecer ao ter que expressar, ao ter que verbalizar. A terapia tem esse papel também. Autoconhecimento. Aceitar os limites e pontos fracos que nós todos temos. Esse é um ponto fundamental. Não adianta se idealizar, né? A gente achar que, não, eu sei, eu domino, dou conta. Não vai ser assim. Não é. Não depender de aprovações alheias, olha só. Ter objetivos e metas, estar aberto a novas perspectivas. Então, as coisas nem sempre vão ser desse jeito negativo, como talvez tenham sido até agora. Então, novas perspectivas. Não alimentar pensamentos negativos. Não se comparar com ninguém. Cuide da saúde física e pare de se considerar incapaz. Aí eu pergunto para vocês uma coisa, que isso também é um ponto muito abordado por psicólogos e eu já toquei nesse ponto aqui em outros programas, em relação a adolescentes e o Instagram. Hoje, com todo esse acesso que as pessoas têm, começou lá com, acho que o Flickr, eu não me lembro, com toda aquela exposição, fotos e tal. Depois veio o Instagram. As pessoas estão sempre naquela timeline ali, sempre correndo aquele dedinho, vendo padrões inalcançáveis muitas vezes, e é consenso. A autoestima, né, do adolescente, ela decaiu à medida que as redes foram ascendendo nesse uso social que a gente faz. E aí eu pergunto para vocês, como um adolescente, por exemplo, uma pessoa que está se abrindo para a vida,
vai conseguir manter bem a autoestima se ela está tão sujeita a esses padrões, a essa questão da aceitação, aos likes. Isso me Mas os preocupa grupos, né? Porque os grupos, embora os adolescentes sejam agrupados por os tipos, né? O tempo das tribos lá do Mafezoli, né? Vocês vão pelas tribos, e essas tribos também são maldosas. Assim como para nós, adultos, nós também temos esse olhar, a gente percebe. E eles também percebem o olhar do coleguinha quando é de desaprovação. Assim como a gente observa os adultos conosco, esse olhar de desaprovação, tem olho das cabeças... Não é o nosso caso aqui, mas que, né, olha do cabeça aos pés, ou fica... Tu vê que... Né, não, aí tu vai ficando para baixo. Tu vai se sentindo... Porque nós queremos agradar as pessoas. Quem gosta de pessoa, gosta de agradar as pessoas. É importante trazer essa fase Eu não gosto de Tô pessoa. surpresa com ela falando isso. Eu tô dizendo, quem gosta de agradar as pessoas... Dona Bressão não veio hoje, gente. Não veio. Isso aqui mandou um representante, porque não é. Gente, tá irreconhecível. É que quem gosta de pessoas... Eu falei, vocês não deixaram molhar o bico. Quem gosta de pessoas quer agradar as pessoas. Por isso que eu desagrado tanto. Mas é importante a Carla trazer essa questão da fase da adolescência e a Dani complementar até por trabalhar também, né, com adolescentes, porque queira ou não, a fase da adolescência é uma fase de identificação, né? E a gente vê assim, ó, o quanto existe uma transformação que é física, que é biológica, que é química e comportamental e por sua vez mental, psicológica, a partir daquilo que tem na transformação hormonal, né? É um corpo em transformação, é um turbilhão de emoções, se acha gordo, se acha magro, se acha feio, se acha bonito, se acha esquisito. É um corpo que está em crescimento, em transformação, só que a mente não consegue digerir a tempo que este corpo já está passando para a fase adulta. E agora me chamou a atenção, fiquei lembrando o como é importante, e aí se trabalhar dentro das escolas ou em qualquer espaço, na comunidade, etc. e tal, onde haja diálogo, que é justamente que cada ser humano ele tem suas peculiaridades, que mesmo estando na fase da adolescência, e aí fiquei lembrando de uma coisa, como é interessante a gente ver os pares, né, de adolescentes, todos têm praticamente as mesmas características físicas. É impressionante. Todos usam all-star, todos usam calça rasgada, e isso também dentro dos bandos, né, dos cursos das próprias, do ensino superior. Então a gente fica pensando assim, ó, que se cada um conseguir se respeitar do jeito que é, e se trabalhar na educação, seja ela dentro de casa, seja ela na escola, seja nos espaços de construções, né, desse promover a personalidade, de promover esse autoconhecimento, a gente não precisaria ter essa aceitação que vem de padrões relacionados às redes sociais, né? Ou seja, nós seríamos aceitos por aquilo que nós somos, mas isso é uma construção que é cotidiana. A construção da autoestima, ela é cotidiana. Eu tenho que todos os dias trabalhar para ser feliz. A felicidade não vem do nada. Mas é trabalheira. Eu tenho que todos os dias trabalhar para eu dar risada das minhas imperfeições. Não é uma coisa assim, vou rir e mas aí tô chorando. Aí que tá, né? É treino, né? Eu acho que tem algumas coisas interessantes mesmo. Quando a gente fala na adolescência, tem peculiaridades que deveríamos tratar até num programa especial também sobre Vou anotar. Anota aí. Eu acho que é importante, porque eles tem muita coisa. A noção de tribo para adolescente é fundamental. Eles precisam estar juntos e eles vão estar com pares, pessoas que refletem mais ou menos o jeitão deles, né? Então, eles se agrupam. É a fase da identificação. Eles se agrupam dessa forma. Uma das coisas que eu acho que é importante quando a gente fala em autoestima, e a Dani antes estava falando e eu me lembrei. Quando a gente começou a trabalhar o afro-coaching, uma das coisas que primeiro veio é a questão de trabalhar a fase de profissional das pessoas. Como é que eu deslancho profissionalmente? Como é que eu vou... Como é que a minha carreira vai? Para que lado vai e tal, né? Só que, na verdade, antes disso, eu tenho o meu desenvolvimento pessoal. A Deborah, advogada, não vai ser uma advogada de sucesso se a mulher Deborah, não tiver centrado nela todas as qualidades e as características que são talentos da Deborah. Eu adoro trabalhar limitações. Eu acho importante a gente trabalhar limitações, mas eu trabalho em 10 sessões de coaching, eu trabalho 2 sessões de limitação e eu trabalho 8 sessões de potencialização das tuas habilidades, das tuas competências.
Porque muitas vezes a gente não se conhece, a gente não sabe do que a gente é capaz, a gente não sabe efetivamente quais são os meus talentos. Às vezes a pessoa está dentro da empresa, ela está num lugar onde ela não rende, ela não tem o sucesso que ela merece, o que ela quer ter, porque ela está no lugar errado. Porque os talentos dela não são para aquele cargo, é para outro cargo, é para outra função. E aí ela estando fazendo outra coisa, explode. Pois é, Débora, agora tu falando, eu me dei conta disso. Olha só, eu acho que é um risco grande a gente ficar, e eu vou falar pela minha experiência, quando a gente acha que a gente se conhece bem, tá? Porque o que acontece nesse processo, quando a gente tenta se enxergar, tenta se olhar com a ajuda dos outros, enfim, o que a gente faz, Débora? A gente se entra nas limitações. Eu consigo me enxergar muito bem, enxergo todos os erros, vou ao fundo do poço, enxergo tudo que eu errei, por que eu cheguei até esse ponto, mas a gente não centra nas qualidades. Então, eu, agora fazendo terapia pela primeira vez com 46 anos, eu vejo quanto eu fui petulante no sentido de achar que eu me conhecia. Por quê? Porque eu fiquei centrando 46 anos da minha vida só no que eu precisava melhorar. O que eu já tinha de talentos, um número infindáveis de características que sempre me ajudaram e me trouxeram até aqui, eu simplesmente renegava, porque eu centrava sempre no que eu ainda precisava melhorar, apenas nisso. Então é muito perigosa essa ideia que as pessoas têm que, não, mas eu me conheço porque eu me olho sem medo de olhar os meus defeitos, eu me olho no espelho e consigo dizer, eu tenho esse problema, esse. Não é, gente, não é. A gente conseguir enxergar o que a gente já conquistou, o que a gente já andou, o quanto a gente já evoluiu, o quanto a gente melhora, todos os dias, é tão importante quanto enxergar os erros. Sensacional. E eu acho que e para esse tema, autoestima, aonde que eu vou fazer com que a minha estima suba? Como que eu vou fazer? Quais são as minhas estratégias para que eu esteja sempre fazer? Que eu faça um batonzinho assim. Não, o pior de tudo, o pior de tudo é tu escutar de algumas pessoas. Eu sou da área da educação física, mas eu escuto muito assim, quer melhorar a autoestima, vai fazer uma atividade física. Ok, mas e a força para te chegar para fazer atividade física? Claro. Vem, eu vou te dar a mão, vou te levar. Tu estava falando sobre como dar esse impulso para a autoestima. Tem alguma dica rápida? 1 minuto nós temos de programa. Meu Deus do céu. Tu que é do coach. Vai lá. Até assim, uma coisa bem simplesinha. Comemore as suas vitórias. As vitórias pequenas. Com uísque. De todo santo dia. Entendeu? Comemore as vitórias. Se elogie. Se dê presente. Eu me dei um presente lindo hoje, estou linda, maravilhosa, entendeu? A gente tem que se dar presente, e isso é um ato de carinho com a gente mesmo. A gente pensa, não, até não, a gente usa presente. A palavra recompensa, mas eu acho assim, ter atos de carinho para a gente mesmo. Tá. Qual é o ato de carinho? Teu ato de carinho é tomar um uísque, é comprar um sapato luz da lua. Escalda-pé, toda noite. Escalda-pé, entendeu? Isso tudo para quê? Para colocar lenha na fogueira da autoestima. E visualize a autoestima como uma fogueira. Coloque uma lenhazinha todo dia. Um dia por vez, né? Olha, um dia de cada vez e lenha nessa fogueira da autoestima. Lenha na fogueira. Obrigada pela companhia de vocês. Até o próximo Jogo de Cintura. Tchau. Jogo de Cintura.